Dell G3 3500 é a atualização do notebook gamer de entrada da empresa para 2021, com um processador de 10ª geração, uma GTX 1650 Ti e pequenos incrementos. Será que ele evoluiu o suficiente para se manter um bom custo-benefício? É o que eu quero tentar te responder no vídeo de hoje. E claro, se você gostar dele, tem links na descrição de todos os modelos, porque já tem algumas versões com outras placas de vídeo aparecendo. E se você quiser realmente economizar, utilize o comparador Escolha Segura, nossa extensão de Google Chrome, Firefox e Edge, e que agora também está disponível para o seu Android. Então dá uma olhada no link aqui embaixo e bora pro vídeo. O primeiro contato que nós temos com o notebook ao tirar da caixa é com a construção de plástico fosco e com a cara bem sóbria para um equipamento gamer que agora ela tem. Para não dizer que a Dell teve medo de ousar aqui, todo o entorno do G3 tem um frame bem fino em azul, assim como toda a escrita nas laterais e os pés de borracha na base do notebook. Afinal, já que não tem RGB, tem que garantir uns frames a mais aí de alguma outra forma. Por algum motivo, a Dell decidiu manter praticamente tudo igual ao ano passado, mudando só alguns detalhes de conexões que mudaram de posição. Quer dizer, a gente sabe o motivo, né? Sai caro mudar de layout todo ano, principalmente no meio de uma pandemia, então tá perdoado. A única mudança mais relevante foi uma bem importante, a adição de um sensor de digitais para desbloqueio com Windows Hello, que é algo que eu acho essencial para 2021. Desculpa quem não tem, tá? Mas depois que você se acostumar a desbloquear o celular com a digital, o notebook passa a precisar ser assim também, né? E se por acaso ele não reconhecer a sua digital, daí ele pede o PIN para liberar o seu uso, mas é muito mais fácil com o dedo. O ponto ruim dessa preguicinha aí da Dell de não trocar o layout do computador é que alguns pontos que incomodavam antes ainda permanecem, como a facilidade que esse notebook aqui coleciona marca de dedos e alguns pontos molengas na carcaça. A dobradiça na central até que é firme por aqui, muito mais do que eu achava, mas olha, eu não sei até quando, já que o estresse fica concentrado todo em um lugar só, o que pode acabar gerando algum problema no futuro. Eu entendo o porquê dela ser assim, já que esse desenho aqui facilita na ventilação do notebook, algo que era um problema em gerações anteriores e que de certa forma melhorou nos últimos tempos. Mas calma, isso daí é algo que a gente vai falar mais pra frente. Quanto às conexões, na esquerda nós temos, além da porta para alimentação, uma porta HDMI, seguida de um USB 3.1, a porta RJ45 para conexão cabeada de internet, suporte para o padrão Gigabit e uma porta USB-C com DisplayPort. Infelizmente, não temos nenhuma Thunderbolt por aqui. Na direita temos duas USB 2.0, o leitor de cartões e a conexão compartilhada de fone e microfone, no padrão de 3.5mm, o conhecido P2. Para fechar, o notebook conta com um par de falantes que ficam nas laterais, próximos à frente do computador. Como essa parte não chega a ficar apoiada na mesa, o som acaba reverberando e se amplificando um pouco, mas eu não achei isso exatamente um ponto positivo, já que ele é estridente e quase não tem graves. Para quem pensa em usar esse notebook aqui para editar vídeos, áudios e jogar, a dica é usar um fone de ouvido ou caixinhas de som externas para alcançar uma qualidade legal e que se equipare à qualidade do jogo desse notebook. Não é que ele é horrível, mas eu achei o som um pouco distorcido e um pouco agudo também, o que incomoda no uso prolongado. Nenhum concorrente tem algo muito melhor nessa faixa de preço, mas vale comentar de como esse cara aqui é. Um ponto em que esse carinha evoluiu é na sua tela, mas calma que são especificações que passam quase desapercebidas por um desavisado. Primeiro, que ele passa a contar com uma taxa de atualização de 120 Hz, ótima para quem é gamer. E claro, as cores passam de 6 para 8 bits, melhorando a transição entre cores. Você vai conseguir enxergar um pouquinho quando ela muda de uma para outra. Mas o brilho, contraste e até mesmo a tecnologia utilizada por aqui se mantém os mesmos, chegando a uma taxa de 250 nits e contraste de 800 por 1. Esses valores realmente o mantém ainda como um notebook de entrada. Fazendo um teste também de gama de cores, ele saiu bem mal, com 63% da cobertura de sRGB e 47% do DCI-P3. São marcações baixas e bem similares com o modelo do ano anterior. Dá até pra jogar de boa na tela dele, pra ser sincero, né? Porque ela é 120 Hz, é bem mais legal. Mas se você pretende usar pra trabalho, pra vídeo, pra, sei lá, pra foto ou coisa assim, é melhor você comprar um monitor externo, tá? O ideal é a gente ter sempre ali um sRGB em 100% pelo menos, pra gente conseguir ter uma acurácia de cores melhores.
Ou seja, se você for editar uma foto aqui, pode ser que quando você coloque no monitor melhor ou quando você for fazer uma impressão, ele saia diferente. Junto disso, as 15.6 polegadas de tela são envolvidas em uma moldura bem generosa, tá? O que eu confesso que eu não curti muito. O ponto que mais olhamos é pra tela e logo de cara, ficar olhando para esse tanto de borda não foi legal, até porque os concorrentes já estão melhorando nesse quesito. Para modelos mais completos da linha G3, existe a opção de pegar um monitor de 144 Hz e com mais brilho, mas não fica claro se as cores são melhores. Fechando um pouco essa parte até mais externa do notebook, nós precisamos falar do teclado, que é uma das melhores partes da construção desse notebook. A sua iluminação ainda é a mesma, com um tom azul, e a sua profundidade é bem boa para jogar e para escrever. Inclusive, todo o roteiro desse vídeo foi produzido no G3. Em contrapartida, se eu puder encontrar algum defeito aqui, é na questão de ajustes de iluminação. Só dá para deixar apagado, médio ou forte, e não tem como controlar a velocidade que a luz se apaga ou coisa do tipo. Ainda bem que isso já foi um avanço em relação ao antecessor, que apagava a luz a cada instante de inatividade. Por aqui, ela apaga mais rápido do que eu gostaria, mas é um tempo aceitável. O trackpad, no entanto, não parece ter evoluído nos últimos 3 ou 4 anos, e isso me incomoda bastante. Eu sei que o gamer vai usar mouse, mas não tem por que as marcas não evoluírem nesse ponto. Poderia ser maior, poderia ser mais responsível e com um clique melhor, e não é. Só que, claro, tudo isso ainda está muito parecido com o ano passado. A principal diferença vira então o que está sob a carcaça, já que ele foi atualizado para a 10ª geração de processadores Intel, que agora vem com o 10300H, e esse processador tem 4 núcleos, 8 threads e um clock máximo de 4 GHz. E olha, em alguns testes ele até passou um pouco disso, batendo 4.2. Junto desse processador, nós temos uma NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti com 4 GB de RAM DDR6, que deveria, no papel, ser melhor do que a 1650 comum do modelo anterior, mas que no fim não é muito mais, tá? Esse modelo aqui com a 1650 Ti tá dando uma sumida no mercado nesse momento, na hora que a gente tá fazendo essa análise, porque agora é 1650, 1660 Ti e depois RTX 2060 Ti. Essas configurações são bem legais para você ter uma gameplay satisfatória, mas nada muito além dos 60 frames por segundo em jogos mais atuais, pela experiência que eu tive. Esse modelo aqui também que temos em mãos, apesar de já vir Dual Channel de fábrica, tem apenas 8 GB de RAM, e isso pode ser um limitador para sua jogatina caso você seja mais exigente. E claro, dá para colocar mais direto com a Dell, mas vai sair mais caro. E para fazer um upgrade também em casa, você vai ter que tirar uma das memórias RAM. Então assim, quando vem 8, é bom que venha em uma só, porque daí você compra outra. Mas se você não pretende fazer upgrade, daí as duas em Dual Channel são melhores. Então assim, depende muito do que você quer fazer no futuro com esse notebook. Com isso em mente, o Clayton, que não é um jogador assíduo, ficou bem contente com o que conseguiu em Doom Eternal e Resident Evil Village, mas o barulho elevado das ventoinhas incomodaram bastante ele. O Doom Eternal roda de boa no alto a mais de 30 frames por segundo ou no médio com 60 frames. É um desempenho até que aceitável para essa placa, mas não é o desempenho total que dá para você ter com essa GPU. Mas olha, eu prefiro ter um pouquinho de estabilidade sem queimar a mão. Outros AAA rodam sem problemas a 30 frames, ou dá para você reduzir a resolução e jogar a 60, ou reduzir ainda mais, ou jogar jogos mais leves para atingir os 120 que essa tela permite. O Resident Evil Village, por exemplo, tem algumas reduções meio drásticas de resolução de textura, mas nós temos que lembrar que essa é a GPU de entrada dessa última geração. Para ajudar na fluidez do sistema como um todo, eu acho importante salientar que a Dell já incluiu um SSD NVMe de 500 GB nesse carinha, e que conta com mais de 2 GB de velocidade de leitura e quase 2 de escrita, ficando perto ali da casa dos 1.7 para ser mais exato. Isso dá praticamente 1 GB a mais de vantagem contra o Dell G3 anterior, o que é bastante coisa e mostra que as marcas finalmente estão trazendo SSD melhor esse ano. Falando agora como a empresa pensou em administrar essa questão do calor do notebook, nós temos aí um ponto meio... como que é, mamilos? Polêmico? Polêmico. E quando eu falo polêmico, porque é uma decisão que a Dell fez por você e que você não fez, mas que eu particularmente gosto, tá? Nós temos aqui na parte de trás 2 entradas de ar e uma saída grande na parte de baixo, que eu não acho que sejam muito eficientes, já que esse carinha aqui alcançou incríveis 105 graus no processador em alguns testes, ficando na verdade na média de 85 no processador, tá? Então ele foi reduzindo. Já teve modelo bem pior, mas ainda dá para melhorar.
O ponto é que a Dell tentou ajustar tudo isso para não transmitir a temperatura para a mão do usuário, essa é a escolha que eles fizeram. Então, mesmo que o processador esteja em 100 graus, em 95, em 90 e em 85, com o termômetro aqui em mãos, eu consegui pegar apenas 39 graus no teclado, o que é bem confortável para uso mais prolongado. O notebook claramente tem capacidade para ir para um patamar mais alto de desempenho caso ele esteja refrigerado, mas em todos os testes realizados, a CPU passou de 4.1 GHz para 3.5 por conta do Thermal Throttling, que vai capando o processador a cada nova rodada de testes. Se você tem uma base com ventoinhas externas, ou mesmo a possibilidade de usar ele um pouco mais elevado na sua mesa com um suporte, isso pode melhorar um pouco a situação, mas ainda assim ele vai ser um pouquinho capado, o que eu não acho que é um problema. Quando a gente compara esse G3 aqui de 10ª geração com o de 9ª geração, no entanto, é perceptível o avanço da 10ª geração de 10 a 15%, tanto na questão de desempenho como também no gerenciamento de energia. No Cinebench eu consegui chegar nos 5.000 pontos num teste de 10 minutos, daí o clock foi caindo, diminuiu um pouco, enquanto o G3 anterior alcançou 4.300 pontos nas mesmas condições de teste. Para o teste de GPU, o modelo mais atual bateu 80 frames por segundo contra 68 lá no teste que a gente faz sempre, o que pode significar uma vantagem, mas olha, para ser bem sincero, o modelo do ano anterior já está há um bom tempo com a gente ainda precisa tirar poeira e trocar a pasta térmica dele, já que a gente utilizou bastante. A gente sabe também que esses notebooks às vezes vêm com algum probleminha. O próprio Dan Ferreira já reclamou de um modelo Dell anterior dele que veio com a pasta térmica mal aplicada. Então a gente está achando que essa diferença de desempenho vem da falta de manutenção que a gente realizou nesses equipamentos. Ah, só vale lembrar que existe uma versão mais poderosa da 1650 Ti no mercado exterior, mas aqui no Brasil só veio essa versão aqui um pouquinho mais capada, tá? E é por isso que a diferença entre a 1650 e a Ti não é tão grande ou até mesmo quase igual. Olha, o resumo é que o G3 3500 é um notebook gamer competitivo, mas eu realmente recomendo que você não gaste mais pegando o modelo com a 1650 Ti, já que a diferença foi pequena. É melhor seguir com uma 1660 Ti ou até mesmo com uma RTX 2060. Mesmo assim, o avanço para a 10ª geração foi expressivo, é legal e também pode valer a pena se a diferença de preço não estiver grande. Só que tem um problema, ao pegar uma placa de vídeo mais potente, não fica claro se o notebook como um todo aguenta as temperaturas mais elevadas que essas GPUs podem entregar. A gente testou com a mais básica, então assim, nesse cenário, a gente achou que a escolha de deixar ele um pouquinho capado para não esquentar no colo valeu a pena, mas com os outros modelos a gente não sabe. Para quem quer um notebook gamer com mais tela para poder trabalhar com imagem, o Odyssey da Samsung já chega com um conjunto mais perto do espectro sRGB, mas precisa colocar um SSD e olha, ele tá bem caro. O Nitro 5 vem barato em versões sem Windows e claro, o IdeaPad 3i Gaming tá um pouco mais capado do que esse modelo aqui. Então assim, o mercado tá bem competitivo, com o Dell trazendo uma proposta que na minha opinião é um pouco mais equilibrada. Ele não é nem o mais potente, nem o mais capado, nem o com a melhor tela, nem o mais caro. Então ele tá no meio do caminho ali e pode ser uma opção para você, e o importante é você comparar preço. Então dá uma olhada no link, usa o comparador Escolha Segura e claro, fica atento aqui no canal para mais vídeos sobre o tema. Se você gostou, deixa like, deixa comentário e claro, não se esquece de se inscrever por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!